que a gente pretende falar hoje. Então, eu vou falar um pouquinho das tendências para esse ano meio, né, bem atípico, né, conturbado para todos aí, né? Falar bem rapidamente do FinOps, aí meu amigo Felipe vai falar sobre a ferramenta, tá? Então vai ser uma apresentação da ferramenta e lembrando que o FinOps não é só a ferramenta, mas a gente achou legal mostrar para vocês o que ela faz. E no final vem o que eu comentei da prática do FinOps, tá bom? Então vamos lá, eu sou o Fabrício Teles, sou especialista de vendas na T-Systems, estou há 8 anos aqui, tá? Temos aqui nesse bate-papo com vocês, Matheus Valença, ele é o Head de Public Cloud na T-Systems, tá? É com ele que vocês vão tirar as dúvidas sobre como que a gente entrega nossos produtos de cloud, tá? E o Felipe, que é o nosso parceiro da VMware, ele que é a nossa ponte com o produto Cloud Health, que é o que a gente usa como base para aplicar FinOps, e outros produtos da VMware também, tá bom? Então vamos lá. Eu vou conceituar um pouquinho para você algumas coisas interessantes que eu achei que acho que vale a pena a gente falar. Começar falando sobre um forecast, né? Então tem essa pesquisa do IDC bem recente, né? Já contando com a pandemia, que diz que o TI cada vez mais ele vai ser nuvem, mas ao contrário do que muitos podem pensar, não vai ser totalmente nuvem. O forecast do IDC para 2024 é que seja 60% nuvem pública, tá? Mas ainda tem uma parcela bem significativa de TI tradicional e nuvem privada, tá? Aí, Fabrício, qual a diferença da nuvem pública e nuvem privada? A nuvem pública, né, é Amazon, Azure, Google, você contrata como serviço, você vai lá com o seu cartão de crédito, é uma contratação simples. Nuvem privada tem os mesmos serviços ou serviços muito parecidos, mas talvez não tenha a mesma granularidade e é fornecida por grandes provedores de TI de serviço tradicional. A T-Systems tem a sua nuvem privada, outros concorrentes nossos também têm, tá bom? Falando dessa adoção, quando você fala em ambiente, né, adoção de cloud, essa adoção de cloud, ela não é sozinha, né? O multi-cloud, 87% do multi-cloud implica em uma nuvem híbrida que considera todos esses três caras aqui, tá bom? Então, isso é interessante, não tem uma fidelidade. Eu sou somente Azure, sou somente AWS. Não. E é isso, assim, você já tem a sua empresa, você tem o seu legado, você já tem o que está lá, você não vai simplesmente jogar fora de uma vez, né? Tem uma cadência de adoção, tá bom? E aí, vamos falar desse ano atípico. Esse ano, para o TI, né, em alguns aspectos, foi bem interessante. Assim, houve um aumento dos gastos não planejados de TI. Isso é fato, está mostrando nessa pesquisa. É uma pesquisa, não tem tantas empresas, né? Foi feita agora recente pela Flexera, não tem tantas empresas, mas mostra que assim, houve um aumento moderado, boa parte do aumento foi moderado e aumento significativo, né? E na média, com as grandes empresas ou as pequenas, né, small business, sim, teve um aumento durante o ano. Então, o TI foi forçado a gastar mais do que ele previa por causa do Covid, tá bom? E falando nas iniciativas, em que essas empresas gastaram durante esse ano? Então, também dados recentes e que aí vem o gancho para o nosso bate-papo de hoje aqui. Em redução de custo, tá? Então, otimizar o que você tem na nuvem, migrar cargas de trabalho para a nuvem, então, com o intuito de redução, expandir o uso de containers, ganhar uma maior flexibilidade, poder usar só o que eu pago e assim por diante. Só que essa adoção, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Uma outra pesquisa também mostra que a adoção feita de qualquer forma tem impacto negativo na adoção da cloud, na inovação e na qualidade do serviço. E nenhum de nós aqui quer isso, tá? Vamos lá, vamos falar aqui do FinOps, o que é o FinOps e como
o FinOps pode ajudar a gente na redução dos custos? Bom, contando um pouquinho da história aí do TI, o os fatores que levaram à criação do FinOps. A gente tinha a TI tradicional, né, on-premises como serviço, você contratava data center, né, grandes players no mercado, até que a Amazon criou o conceito de nuvem, em que você não tinha compromisso nem contratos longos, tá? Autosserviço, você mesmo ia lá e sobe a sua máquina, você que contrata, modelo de responsabilidade compartilhada, né? Tudo isso foi criado com eles, grandes players vieram atrás, né? Principalmente hoje, né? Falando em hoje, Azure, né? Microsoft Azure e Google. Temos outros players muito importantes, mas hoje praticamente 60% do mercado é AWS, Azure e Google, tá? Em seguida, teve a adoção em massa, né? Então, muito mais empresas gostaram desse modelo, começaram a adotar e descobriram que eles precisavam, de alguma forma, medir o que eles estavam comprando. Então, adicionamos o pilar da medição. Eu preciso medir o que eu estou gastando. Os próprios provedores de nuvem pública começaram a colocar painéis mais elaborados de como que eu estou gastando lá dentro, tá? E, conforme eu falei agora há pouco, com a adoção, a falta de fidelidade, né, e é inerente a esse tipo de contratação, vem a necessidade da gestão multi-cloud, né? Então, começaram a surgir ferramentas, primeiro técnicas, para você ter um ambiente centralizado de gestão multi-cloud, e a parte técnica veio também com a gestão financeira. E aí, com a maturidade dessa adoção, né, as empresas aprenderam a trabalhar com múltiplas nuvens e o seu ambiente on-premises, vem o FinOps, que é a gestão multi-cloud com um twist que é o que vai ser, que a gente vai explicar mais para frente aqui na apresentação, que é a responsabilidade sobre o custo, tá? Vamos lá aqui no detalhamento do FinOps. Então, assim, ó, se vocês, primeiro quero combinar que se vocês quiserem saber um pouco mais, podem mandar um e-mail, eu entro no detalhe de cada um desses, eu não vou, vai ser uma pincelada no FinOps, tá bom? Acho que mereceria um webinar só disso, tá? Mas, lembrando do slide anterior, eu comecei a medir o que eu tenho, eu me informo, né? Coleto informações. O FinOps, então, o primeiro pilar fundamental é a da informação. Eu coleto informações dos meus assets, o que eu tenho lá dentro, contratado, eu tenho tantas VMs, tantos volumes EBS, né, de disco. Eu coleto também de que forma que eu uso esses volumes e como que eu pago eles. Eu tenho uma contratação antecipada, não tenho, por hora, quantas horas eu gastei. Todas as informações, eu passo para o próximo passo, que é otimizar, usando os fundamentos que eu já vou explicar. Essa otimização vai me gerar um novo ambiente, né? Um ambiente modificado, e eu começo a operar esse novo ambiente. Essa operação desse novo ambiente vai me trazer informações modificadas e esse ciclo se repete, tá? O FinOps se baseia nesses pilares e tem 6 fundamentos que estão do seu lado direito da tela aí. O primeiro deles é a colaboração. A colaboração ela é fundamental para o FinOps funcionar. Um exemplo que eu dou sempre, um exemplo clássico é o seguinte: a gente que está no TI sabe que aquela máquina, no máximo, tem a aplicação do marketing. Mas o marketing, por exemplo, sabe para que ela usa aquilo dentro do negócio, de que forma que ela usa. E eu tenho uma equipe de desenvolvedores que faz a aplicação para o marketing. Se eu não tiver uma colaboração entre todos esses times, em saber, dentro de cada um deles, qual é o pedacinho do custo relativo a cada um desses times, eu não consigo otimizar da melhor forma, tá bom? O próximo fundamento é que o negócio motiva as decisões. Isso, né, é bem óbvio para alguns, mas as minhas decisões têm que trazer algum tipo de valor para o meu negócio.
E quando a ferramenta que nós vamos apresentar me traz uma sugestão de otimização, ela tem que ser avaliada junto com os times que estão colaborando para ver se aquela sugestão faz sentido para o negócio, tá bom? Próximo pilar é que a responsabilidade do consumo na nuvem é compartilhado. E aí, voltando ao exemplo da colaboração dos times, né? Um time de desenvolvedores pode dizer, a aplicação é do marketing, eu só fiz para eles e parti para o próximo projeto, mais ou menos. Quando você faz uma aplicação e ela consome muito log, esses logs podem consumir processamento e disco. E o marketing não usa esse tipo de... o marketing não pediu para que tivesse um log agressivo na aplicação. Quem colocou esse requisito foi o time de dev. E esse log pode ser, numa futura otimização, ele pode ser reduzido e pode ter uma economia, tá? Então, a responsabilidade compartilhada, em que todos dentro da cadeia têm parte dentro do custo, vai nesse sentido, tá bom? O próximo pilar é da publicidade. Os relatórios do FinOps têm que ser acessíveis e atualizados. Todos dentro dessa cadeia têm que ter acesso à ferramenta diretamente, eles têm que poder tirar as suas próprias conclusões e esses relatórios têm que ser atualizados on the fly. Não adianta, né, eu pago a nuvem por hora e tenho o meu relatório por dia, pode ser que no dia seguinte, a hora que eu entrar no meu expediente, eu tenho um gasto não previsto já muito alto, correndo a 8, 12 horas. Né? Não faz sentido. Então, tem que ser atualizada a informação. O próximo pilar é que nós temos que ter um time centralizado para fazer a gestão do FinOps. Isso se explica da seguinte forma. Os times têm que colaborar, mas se eu não tiver um time centralizado que aponte para cada um dos times e diga, marketing, por favor, esse custo aqui é seu, eu posso reduzir, posso remover, equipe de desenvolvimento, posso diminuir a quantidade de logs, olha, esse custo aqui é seu, o que você pode fazer sobre ele? Se eu não tiver uma gestão centralizada disso, toda essa roda aqui não gira, tá? E, por último, nadar de braçada no modelo de custo variável, aproveitar as vantagens que cada provedor tem, essas vantagens mudam frequentemente, a gente tem desconto por antecipação de pagamento, tem desconto por compra em volume, tudo isso aí são parâmetros que a gente coloca na área, na etapa de otimização, né, que são levados em conta e o FinOps se aproveita dele, tá bom? A gente pode entrar mais no detalhe sobre isso. Se alguém tiver dúvidas, por favor, coloque aqui no Q&A, a gente responde no final. Pode ser que essa dúvida seja respondida de acordo com o andar da apresentação, mas é isso que eu queria falar sobre o FinOps, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Felipe, que ele vai apresentar para vocês o Cloud Health. Tá? Obrigado, Teles. Bom, acho que para começar, pessoal, bom, obrigado pela participação de todos vocês. Gostaria de falar agora um pouco sobre, começando a falar sobre a Cloud Health, né? Quem que é Cloud Health? Na verdade, Cloud Health hoje é uma divisão da VMware, né? Então, somos uma linha de negócio da VMware. Mas inicialmente começou com uma startup em 2012 em Boston, que depois, em 2018, a VMware, uma mudança até de negócio que vinha acontecendo durante os anos, né, resolveu fazer a aquisição da Cloud Health. Isso mostra muito para que lado a VMware está indo, né? Uma empresa que sempre foi muito conhecida pela parte de virtualização, né? Ou seja, compartilhamento dos recursos. Então, você tem uma máquina física, como você compartilha essa máquina física ou divide esses recursos físicos em recursos virtuais para que você consiga aproveitar melhor dessa máquina e tudo mais. E aí, com essa mudança de nuvem, né? Tudo bem que a nuvem também é tudo, muita coisa virtualizada, né? Porém, como que a gente consegue também ser uma fundação, mais uma vez, agora, não só para o mundo de on-premise, para o mundo de data center, mas como a gente vai para esse mundo de nuvem. Então, a VMware começou a adquirir, né, e também criar produtos
que estão focados também nessa visão de nuvem, para que a gente consiga suportar e apoiar uma arquitetura híbrida, ou seja, se você quiser estar na nuvem, se você quiser estar on-premise, ou estar nos dois, a gente é capaz de suportar da mesma forma. E então começou esse processo do Cloud Health, que é exatamente para apoiar a ideia do FinOps, apoiar a ideia de controle e governança dentro da nuvem, tá? Falando, inclusive, de FinOps, hoje a gente tem pessoas da Cloud Health que fazem parte do board do FinOps Foundation. Então, quem depois está interessado em conhecer um pouco mais sobre o FinOps Foundation, essa comunidade, vai lá no Google, FinOps Foundation, e a gente faz parte disso também, junto com outras empresas que estão pensando como melhorar esse processo, tá? Hoje, são mais de 10 mil clientes no mundo inteiro. E a gente está gerenciando cerca de 11 bilhões de dólares de gastos em nuvem, tá? Então, tem um gasto massivo aí que a gente gerencia, que a gente controla através da nossa plataforma. Teles, próximo, por favor. Bom, então, falando agora um pouco do Cloud Health, né? A gente hoje consegue suportar basicamente 4 nuvens, tá? A gente tem a Amazon, a Azure, a GCP e Oracle Cloud. Além das 4 nuvens públicas, a gente consegue também apoiar vocês com o data center. Então, realmente, a gente está uma visão de multi-cloud e nuvem híbrida, né? Então, a gente consegue gerenciar todas as suas nuvens num só lugar, trazer esses dados, trazer esses insights, apoiar nesse processo de FinOps e também te apoiar com o seu data center, ok? Hoje, nossa plataforma é totalmente também na nuvem, tá? Então, o processo de consumo disso é através desse serviço. Então, você acessa onde você quiser esse produto, você não precisa instalar, é somente configurar e você consegue ter todos esses dados aí para começar seu processo de FinOps junto com o pessoal da T-System. Porque, como o Teles comentou, né? A gente tem a plataforma, mas tem que pensar que é uma junção de plataforma, pessoas e processos, tá? Então, sem você ter um processo, o framework do FinOps, sem você ter as pessoas com conhecimento, sem a plataforma, fica muito difícil fazer esse processo. Então, a gente completa a ideia de implementação de FinOps. Próximo, por favor. Bom, trazer uma característica bem importante do Cloud Health, que são as perspectivas, tá? Isso, se você falar, uma das primeiras perguntas, né, ou muitas vezes me perguntam, mas poxa, Felipe, qual que é a diferença de eu acessar, por exemplo, um Cost Explorer da AWS ou um portal da Azure ou qualquer outro provedor de nuvem versus o que você está me trazendo de dados? A gente poderia aqui ficar falando de várias coisas, mas eu vou falar de uma característica agora específica, que são as perspectivas. Perspectivas é a forma que a plataforma conecta a sua visão de negócio com os números que você está consumindo na nuvem, tá? Porque quando você entra no Cost Explorer para ver o gasto, ele não consegue te falar quanto você está gastando por cento de custo, quanto você está gastando por projeto, quanto você está gastando por área, né? Que nem o Teles comentou a parte de marketing, quanto o meu marketing consumiu de nuvem. Então, você teria que fazer todo esse processo manualmente. Então, existe a ideia do chargeback, showback, que é muito importante, que é a possibilidade de você, no chargeback, né, você cobrar as diferentes áreas, projetos, e no showback é simplesmente mostrar para essas diferentes áreas, projetos, centro de custo, etc., quanto eles estão custando na nuvem, né? E você não consegue fazer isso de forma fácil através dessas consoles nativas. E a gente consegue criar e trazer seu centro de custo, todo o seu dado, toda a sua perspectiva de negócio para dentro da plataforma, conseguindo tirar esses relatórios de forma muito mais fácil, que você consegue ter uma visão operacional muito melhor, entender quem, quando, como gastaram na nuvem. Okay? Tanto na nuvem quanto no on-premise. Uma coisa legal das perspectivas, né? Um exemplo que eu costumo dar é que, diferente de um filtro que você aplica num gráfico, a perspectiva, quando você trava ela, todo o seu sistema passa a se relacionar a essa perspectiva. Nesse print aqui, né, de exemplo, a perspectiva é o projeto. Quando eu travo a perspectiva projeto, tudo que eu começo a ver na plataforma multinuvem é desse projeto só. Então, se eu estou discutindo um determinado projeto numa reunião, eu consigo navegar
e falar, ó, esse projeto consumiu tanto de Oracle, tanto de Azure, está no data center, nossa previsão, que a ferramenta também dá previsão para o próximo mês de gasto, é tanto, e assim por diante. A gente tem um histórico de 13 meses, mais previsão, mais divisão de relatórios por produtos, por famílias de produtos, assim, é bem extensivo até, a gente vai ser bem difícil. Obrigado, viu, Tess? Por essa dica aí, realmente que é importante, ou seja, você consegue ter uma visão bem aprofundada, baseada nisso em todos os relatórios, são diversos, a gente não vai conseguir cobrir todos hoje, mas vamos ver se a gente consegue passar pelos principais. Fê, Próximo. Oi. E uma coisa legal da perspectiva aí também, falando na prática, é que a gente consegue ajudar cliente para fazer uma divisão de custo por área dele. Então, assim, hoje, na prática, a gente consegue separar por centro de custo, separar por times, a gente consegue dar uma visão detalhada, separado por área do cliente. Então, não só o custo total, mas pelo consumo de times interno dele. Então, Sim. Isso aqui ajuda muito a gente. E eu acho que é isso aí onde entra a vantagem, por exemplo, de trabalhar com vocês que conhecem o processo do cliente, conhecem o ambiente do cliente e tudo mais, para trazer exatamente essa criação de perspectiva para dentro da plataforma, né? Próximo. Outra coisa também bem interessante que a gente consegue fazer é a análise dos containers, tá? Para quem não está familiarizado com container, é basicamente uma forma simples de você empacotar a sua aplicação, né? Hoje em dia, quando se pensa em nuvem, muita gente já está usando uma arquitetura distribuída, não monolítica, né? Você tinha aquelas aplicações que eram monolíticas, eram grandes aplicações, quando se falava de Java, eu vim do mundo de Java, né? Você tinha um grande AR, né, basicamente, e você fazia esse deploy no seu servidor de aplicação. Se você tem, lógico que tem como você levar isso para a nuvem, né? O tal do lift and shift, você leva do jeito que está, mas hoje as empresas já estão olhando uma arquitetura distribuída, microserviço e tudo mais, e logicamente que a forma de empacotar e distribuir isso em pequenos serviços e tudo mais é muito utilizada muitas vezes com os containers, né? Que é uma forma fácil de você empacotar a sua aplicação, que você nesse pacote só tem o seu necessário para você rodar aquele pedaço do seu código e você consegue levar para onde você quiser. Qual que é a vantagem? Eu consigo levar do on-premise para a nuvem muito rápido, né? Você não precisa se preocupar qual o hardware, onde você vai rodar. Você consegue distribuir isso em diferentes computes, né, diferentes máquinas virtuais e até mesmo entre nuvens. Então, isso traz uma vantagem muito grande e você vê várias empresas fazendo esse movimento. Não acho que é para todo mundo, mas para muita gente, para muitas arquiteturas, para muitos serviços, isso funciona muito bem. E a gente entra num outro ponto. Quanto isso me custa? Quanto cada um desses nodes, dos meus pods, quanto eu estou consumindo? Então, esse processo começa também a ser uma pergunta para muitas das empresas. E aí, com o CloudRef, a gente consegue entender toda a alocação de CPU, memória, dos próprios namespace, quanto cada uma dessas coisas te custa. Então, você consegue ter, apesar da arquitetura pode ser distribuída, você consegue ter uma visão única de quanto cada um desses pods, namespace, etc., estão te custando, os clusters, etc., né? Próximo. Outra função interessante que a gente tem do lado do data center, para quem está no mundo de data center e querendo entender como ir para a nuvem, esse eu sei que o Matheus está aqui, ele gosta bastante da função aqui, ele pode me ajudar até com mais insights aí, mas é uma função que ela analisa a sua infraestrutura de data center, e quando ela analisa seu data center, ela consegue falar para você quanto te custa em termos de infraestrutura, tá? A gente está excluindo aí, por enquanto, homem-hora, eletricidade, outros custos que a gente, vamos chamar de custos ocultos, que não são óbvios aí. E ele faz uma comparação de quanto isso iria te custar na AWS, na Azure e no GCP, trazendo a lista de máquinas e famílias de máquinas para cada um desses, tá? Um ponto interessante, quando a gente pensa em fazer uma avaliação desse tipo, que antes disso a gente também recomenda você fazer dentro do próprio módulo de data center o que a gente chama de right sizing, que é uma função que não só você consegue fazer no data center, mas também para as nuvens públicas, que é uma medição
né, do tamanho das suas máquinas, tanto de nuvem ou quanto on-premise, e ver se realmente essas máquinas elas não poderiam ser menores, tá? Porque de repente você está usando, você tem muito mais máquinas virtuais que estão paradas, que a gente chama de máquinas zumbis, os discos zumbis, né? Que estão lá parados com 5%, usando 5% da capacidade daquela máquina virtual nos últimos, não sei, 2, 3 meses, e de repente essas máquinas poderiam ser desligadas ou unificadas, ou no mínimo você diminuir. Então, quando você fazer um processo de migração para a nuvem ou avaliar, é bem interessante você ter um processo de right sizing para ter o tamanho ideal desse ambiente antes de fazer essa mudança para a nuvem. Tá? E aqui a gente consegue fazer. E aí ontem eu estava até falando com o Matheus, até me lembrou de um ponto, né, Matheus, que a gente consegue fazer essa comparação por capacidade e como que é mesmo, Matheus? Me ajuda aí agora. Agora me sumiu as duas formas. A gente consegue fazer pelo tamanho da infraestrutura e por utilização, certo? Isso, dá para fazer o assessment pelo tamanho alocado e por utilização. E com um overhead sobre a utilização. Então, na hora que eu for mostrar a ferramenta, eu consigo mostrar direitinho esse pedacinho aí. Então, é muito legal, porque ele pega, na verdade, a real utilização da máquina. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Lógico, é uma análise sem sentimento também. A gente tem que entender se pode ou não fazer um right sizing dessas máquinas. Mas a ferramenta tem a capacidade para isso. Legal, obrigado. Próximo slide, por favor. Bom, e aqui, lógico, eu comentei, são muitos relatórios, tanto de right sizing, de segurança, análise de infraestrutura zumbi, de reserva de instância, para quem está em AWS, de savings plans, qual que é o melhor savings plans, qual que é a melhor estratégia de compra de reserva, ou de créditos, se a gente estiver falando de outras nuvens e tudo mais. É muita coisa. Mas tem um relatório que eu acho bem interessante, que é o relatório de Health Check, que ele basicamente tenta sumarizar tudo isso num só relatório, que é o que a gente estava mostrando aqui, que ele traz o quanto você consegue economizar naquele momento, naquele mês, possíveis otimizações, tanto de discos que são discos zumbis, ou seja, você desligou a instância, vamos dizer assim, você desligou o EC2, mas o EBS ficou lá, desanexado, né, e não está sendo utilizado, aquele disco não está sendo acessado, não tem ninguém fazendo nenhuma chamada API naquele disco para buscar nenhuma informação, simplesmente ele está lá, né. Ou até mesmo reservas de instâncias que poderiam ser modificadas para outros tipos, que é onde você também poderia economizar dinheiro. Ou até mesmo coisas que a gente não consegue mensurar, como governança na nuvem. Quantas máquinas não estão tagueadas, porque quando a gente pensa em tagging é muito importante, né? Inclusive quando a gente fala na parte de criação de perspectiva, voltando, um grande fator para a criação de perspectivas é o processo de tagueamento, né? Então, como que você entende quais máquinas e para que está sendo utilizado? Então, você precisa ter o processo de tagueamento. Então, ele também te dá essa visão de governança, economia operacional, pensando em todos os right sizing de máquina, quantas máquinas poderiam ser diminuídas nesse momento para você ter uma economia imediata, né? Que nem o Matheus comentou, uma análise fria, né? Ou seja, tem que ter alguém para olhar e ver realmente se faz sentido para o seu negócio, mas ele te traz vários insights desse tipo, além dos riscos de segurança, que é muito mais difícil você mensurar a economia, mas com certeza existe. Quantas empresas não são atacadas, quantas empresas não perdem seus dados, não fazem parte de ransomware e tudo mais. Então você tem uma parte de segurança voltada a controle. Quando a gente fala em controle, a gente está falando basicamente de segurança de acesso, baseada no CIS ou na AWS Best Practice, que eu acredito que está baseado no NIST. É lógico que você consegue trocar, né, para qual você quer, né, dependendo da nuvem isso vai ser diferente, mas a gente tem todo esse controle de segurança também, né? Eu já vi várias portas públicas, né, portas abertas, tanto de banco de dados como uma série de outras coisas. Então, sempre existe um perigo aí e é bem comum a gente achar até coisas simples, como usuários que não rotacionaram suas senhas, o MFA que não foi, né, o Multi-Factor Authentication não foi ativado, entre outras coisas mais. E como eu falei, tem vários outros relatórios que te trazem otimização e economia dentro da plataforma, ok? Teles? É isso aí. Obrigado, é isso aí, Felipe. Obrigado. Bom, agora eu vou passar a bola para o nosso amigo Matheus. A gente vai falar um pouquinho das melhores práticas do FinOps. E essas práticas, você não precisa ter a ferramenta. A gente falou aqui do Cloud Health, né? Falou um pouquinho do FinOps,
Você não precisa ter a ferramenta, mas ela ajuda bastante, tá? Então, alguns de vocês aqui podem já estar se aventurando na nuvem, já podem ter gastos, né? A gente vai falar algumas coisas que vocês podem fazer imediatamente e já aproveitando aqui no Q&A, se a gente faz o teste dessa ferramenta, a gente vai entrar no detalhe no final, dá para fazer um teste também, tá bom? Então vai lá, Matheus, está com você. Legal. Essas são as melhores práticas de redução de custo, baseado no FinOps, e é o que a gente pratica também aqui dentro, tá? E muito disso a gente praticava sem ferramenta no passado. Tá? E são custos desnecessários e que a maioria das empresas tem. E são excluir volumes não utilizados, remover snapshot, IP não alocado, infraestrutura zumbi ou overdimensionada, mudar para instância mais moderna, que normalmente instâncias mais modernas têm um custo mais atrativo, principalmente na AWS, agendamento correto para ligar e desligar as máquinas, tá? Usar melhor instância reservada, se puder migrar mais serviço para instância reservada, sempre melhor, e por aí vai. Isso tudo era feito de forma manual, e a ferramenta hoje nos ajuda muito com isso, a fazer isso de uma forma mais automática. Tá? Se eu puder compartilhar minha tela aqui agora, Teles. Aí eu vou dar um... Tá no mudo aí, tá? Puxa aí que acho que vai. Acho que eu atualizo. Tá. Stop share aqui. Estamos vendo. Vai vendo. Tá vendo, legal. Então, essa é a visão do Cloud Health. Visão administrativa, tá? Seria uma visão que o meu time tem. Aqui eu tenho diversos relatórios. E aqui é um overview sobre Amazon, no caso. É o que está aberto aqui em cima, tá? E seguindo o que o Felipe mostrou, que é um relatório legal, é o Health Check do ambiente. Deixa ele carregar. E esse ambiente aqui, pessoal, não é da T-Systems, não tem dado de cliente, isso aqui é um sandbox, tá? Provido pela própria Cloud Health e VMware. Aqui, nesse exemplo, então ele dá uma sugestão de redução baseado em em storage não utilizado, ou seja, desalocado. Ele também dá uma sugestão de máquinas não utilizadas ou subutilizadas. Tá? Então, ele dá uma sugestão de redução e com valor aproximado. Depois eu vou navegar item a item e fica mais fácil entender. Aqui é só um relatório com os dados concatenados. Aí na parte de governança, ele também mostra instâncias não tagueadas, e lembrando que é extremamente importante tagueamento para o futuro perspectiva, tá? Quando a gente precisa daquilo para fazer um controle de gastos melhor, uma automação melhor. Sem tag em cloud pública você não sobrevive, tá? E aqui ele mostra até alguns assets, ou seja, alguns objetos criados sem alocação em perspectiva. Não que seja um problema, mas ele também mostra. Aqui ele mostra um relatório de segurança baseado em melhores práticas da AWS ou Azure, se eu tiver aqui na parte da Azure, ou Google, ou Oracle. No caso é a Amazon, então ele está mostrando algumas recomendações baseadas nas best practices da AWS. E aí que entra, né, a questão da frieza. A ferramenta é fria. Ela vai te dar recomendações de segurança e cabe a você ver se essas recomendações fazem sentido dentro da sua topologia. Exato. E do seu compliance. Não só de segurança, como de right sizing. Isso. É isso aí. Então aqui falando um pouquinho, entrando aqui um pouquinho nas recomendações dele, se eu for aqui no right sizing e der uma olhada em EC2 right sizing, que no fundo são as VMs da Amazon, ele me mostra, baseado em score de utilização de CPU, memória, disco e network, ele me mostra alguma recomendação, e assim como o Fabrício falou também, é uma recomendação sem sentimento, aí, uma recomendação fria, o que fazer com essa máquina. E então, aí, assim, no caso, ele tem uma aqui que é terminate,
mas pode ser uma coisa que é utilizada a cada 2 meses, então a ferramenta às vezes não tem a visão correta. Exatamente. E aí a gente fazendo agora um paralelo com o que eu comentei sobre o FinOps. Eu tenho meu time de FinOps, eu tenho um responsável por olhar essa ferramenta e todos os times têm a visão deles aqui dentro. Eu posso configurar relatórios ou exportar esses dados para o responsável para que ele tome a decisão. Então, a gente usou o marketing como exemplo, eu posso pegar essa máquina, pertence ao marketing. Eu posso mandar para o marketing e falar, marketing, olha, lembra aquela máquina que vocês usaram para a campanha XPTO? Está sem uso. Posso remover? E aí eles aprovam e a gente faz a remoção diretamente aqui na ferramenta. A opção não está ativa aqui porque é um sandbox, mas dá para fazer diretamente por aqui também. Fica tudo logado. Então, para quem tem compliance, quem tem auditoria, a ferramenta tem todas essas etapas também. Tá? Esse é um ponto bem lembrado, viu, Fabrício? Essas recomendações que ele dá aqui, lembrando que ele mostra o valor projetado para o mês. Se você seguir a recomendação, qual o potencial de saving, o quanto já gastou nesse mês. Tá? Então, assim, ele tem diversos cenários aqui, alguns está terminate, alguns está migrate para um outro tipo de instância. Então, sempre tem que fazer a análise mais detalhada. E esse processo todo aqui de right sizing, independente se é para EC2, se é para IBS, se é para Snapshot, como o Fabrício falou, isso aqui é um ambiente de sandbox, mas nós costumamos habilitar um botãozinho de action e deixar uma ação pré-programada. Então, por exemplo, um snapshot. Ele está parado há mais de 30 dias, esquecido. Qual que é a primeira ação que a ferramenta pode fazer de forma autônoma? Migra ele para um S3 e deleta do EBS, para já baixar um custo. Se não quiser fazer de forma 100% autônoma, dá para a ferramenta mandar um e-mail de request approval ou para o dono da máquina, ou para o dono do snapshot, ou para o dono da plataforma. Se a pessoa aprovar, a ferramenta executa. Caso não aprove, fica pendente. Tá? Isso é legal, que dependendo do nível de governança que você tiver, a gente consegue replicar essa governança na ferramenta. Eu tenho uma governança de alto nível, já com processos determinados, aprovadores, tudo certinho, tudo bonitinho. A gente consegue replicar. Não, olha, na minha empresa, infelizmente, minha governança ela é totalmente centralizada no departamento de TI, nós que tomamos todas as decisões, as aprovações vêm por e-mail, eu documento dessa forma, não tem problema. A ferramenta manda o e-mail, você manda para a pessoa, pega o e-mail de volta e você executa e o log da sua execução vai ficar gravado. Tá? Então, e lembrando que o acesso que você dá à ferramenta, à sua plataforma, também é uma coisa customizável. Não obrigatoriamente você conecta uma conta da AWS ou Azure ou de Data Center com a permissão do Cloud Health tomar uma ação mais intrusiva. Tá? Isso é configurável. Já nesse ponto, eu queria já puxar aqui uma pergunta. Como que a T-System comercializa esse software? E aí eu queria bater um papo da forma como que a gente implementa o Cloud Health. Tá? A gente tem algumas formas de implementação. Eu tenho 2 jeitos. Eu tenho para clientes T-Systems, então, que eu já faço a gestão do ambiente dele na nuvem, e para clientes que eles já estão na nuvem e quer que a T-System faça a gestão do custo. No caso desses clientes, que não são clientes T-System, nós não temos acesso ao ambiente deles, a gente só vai fazer a gestão do custo, na hora de configurar o Cloud Health, ele vai dar as permissões só para que o Cloud Health possa fazer as análises. E aí, com essa informação, a gente já consegue ter relatórios muito bons. Mas todas as ações têm que ser tomadas pelo time responsável do cliente. Quando é a T-System que faz a gestão, a gente faz a gestão fim a fim. Isso aqui fica transparente. Dependendo do nível de liberdade que a gente combina em contrato, isso fica transparente para vocês. E esse que é o legal. A ferramenta permite as duas opções. Falando em contratação, né, a gente tem um modelo de contratação que você já tem acesso aos relatórios básicos e tem um segundo modelo que é um modelo mais avançado em que eu te dou acesso, a T-System também tem acesso e você vai ter acesso não só à ferramenta, mas à análise dos especialistas da T-Systems. E aí que entra o pulo do gato.
o Matheus, ele é da área de cloud, mas como eu preciso de uma interação com os times, se você tiver um ambiente SAP, eu vou consultar, eu vou aplicar as melhores práticas do SAP para tomar as decisões. Se você tiver uma aplicação em Kubernetes, eu vou aplicar em uns Kubernetes, eu vou aplicar as melhores práticas consultando os especialistas da T-Systems nessa área. E assim por diante. Eu tenho um banco de dados, eu preciso otimizar esse banco. Um DBA da T-Systems vai ser consultado para ele tomar essa ação. A gente tem, o nosso time é multidisciplinar e a gente tem acesso a esse tipo de consulta aqui dentro. E a sugestão que a gente vai dar é com ela é com uma emoção dentro, ela é com o sentimento do negócio. E Teles está comentando que vocês também têm pessoas já treinadas, certificadas, né? Então isso também é importante. Hoje a T-Systems já tem profissionais certificados na plataforma, né? Que passaram por todo o processo de treinamento mais avançado e fizeram a prova, certificaram e tudo mais. Então isso faz uma grande diferença no entendimento da aplicação, porque ela traz as informações, traz dados e informações, né? Mas tem muitos relatórios, muita coisa para ser tirada daí. Então, apesar de é fácil de entendimento, mas precisa de alguém que realmente entenda todo o potencial que pode ser tirado dela, né? Até pedir, vocês que vai mostrar o relatório depois, Matheus, mas se depois puder só clicar em reports para mostrar, porque eu falei que tem um monte de relatório. Sim. Lá tem cada um desses aqui, ó. Ele quebra mais um monte. Para dar uma direcionada, a gente tem uma pergunta aqui sobre utilização de instâncias reservadas. Se você puder ir lá no Reservation, então, tá vendo lá, recomendações, a gente tem 4 tipos de análises de reserva de instância, tá? Eu tenho a análise pura, que é essa que ele clicou, como é um sandbox, demora. Então, ele é só uma análise, tá? Ele pega as instâncias que eu já tenho e que se eu utilizasse ela de forma reservada, qual seria a minha economia, tá? Aí eu tenho o modifier, que, né, como o nome diz, eu já tenho... Aqui já é uma automação para ele mesmo tomar uma ação e modificar. Exatamente. Então, eu tenho instâncias já reservadas e já no caso da AWS eu tenho várias formas de modificar, trocar o tipo do meu relacionamento, ele te dá essa sugestão. Não sei se Sandbox vai dar. Mas... não, o Sandbox talvez não dê, mas... Não tem para fazer, né? Não tem os dados. Exatamente. Sem contar os savings plans que estão ali também, que ele te dá as recomendações de savings plans, que é uma nova modalidade. Muitas pessoas estão indo para esse caminho de savings plans, né? Então, você tem vários dicas de como comprar, né? Então, que isso também te ajuda bastante. Olha que interessante. Nessa tela que ele clicou agora, ó, a primeira aqui, ó, com base no período dos últimos 30 dias, se eu fizer um upfront de $600 mil, eu vou ter um saving mensal de $33 mil, e esse saving, né, por causa desse upfront, ele vai ter um payback em 7 meses e 7,2 meses. Cara, você levar um relatório dessa qualidade para o seu CFO, né, e de forma atualizada diariamente, e não só isso, você pode inclusive navegar na frente dele. Isso é uma coisa, uma diferença. E não só navegar, como se eu voltar no dashboard, a ferramenta me dá uma opção já nativa de dar uma visão, que o Sandbox talvez não dê, mas tem aqui sim, uma visão para o CFO, então assim, voltada 100% a custo, tá? Com possibilidades de redução se você fizer uma reserva. Isso então, mesmo. Dá relatórios muito mais detalhados. Nós temos clientes que a TI ela está subordinada à área financeira. Então, a questão da gestão de custo e relatórios detalhados financeiros é muito importante para esses clientes. Então, esse dashboard ajudou demais a gente a suportar esses nossos clientes, que o TI ele fica embaixo da área financeira. Já legal, dentro das perguntas... Pode falar, Matheus. Eu só ia comentar, vamos para a parte do data center, senão a gente... Senão não vai dar tempo. Matheus, antes, só tem como só clicar no multicloud, só para eles darem uma olhada no relatório multicloud. Sim, legal, boa. Então, ó, esse relatório, legal aqui, ó, o Matheus, clicando em cima da legenda, ele pode tirar o AWS para... Né, ou dedicar, tira ou dedica, né?
E aí, o legal aqui, um exemplo bem prático que a gente pode dar de uma implementação. Hoje minha empresa está querendo ir para a cloud, mas está com muito medo de ter um descontrole desses custos. Como que a gente está recomendando para os nossos clientes? Coloca o Cloud Health no seu data center, começa a acompanhar esses custos. 2 meses acompanhando os custos, enquanto o projeto de migração da cloud vem ocorrendo em paralelo, com assessment, com planejamento de migração, assim por diante. Você já vai populando esse ambiente com dados do data center. Quando começar as suas primeiras adoções de cloud, os custos vão aparecer aqui. E hoje, que o data center aqui, nesse exemplo, ele é o laranjinha, mas vamos inverter, vamos supor que fosse, né, o verde. Você vai ter um data center bem grande no gráfico e no primeiro mês um AWS pequenininho. Conforme a sua adoção vai mudando, você consegue ter a previsão dos custos da cloud aumentando e o data center diminuindo. Ou não, por exemplo, a minha estratégia de adoção de nuvem não é lift and shift, eu estou transformando a minha aplicação e vou desenvolver ela para a nuvem. Então, você não vai ter economia no seu data center, porque a sua aplicação vai continuar full no data center, alegada, por um bom tempo, e você vai ter um gasto adicional na nuvem, mas isso vai se compensar porque quando essa aplicação ficar pronta e você fizer o decomissionamento, sei lá, 6 meses depois, ela vai ser uma aplicação otimizada para a nuvem, você vai ter visão desde o início do projeto, do dia zero do projeto, do seu desempenho dos Kubernetes, quanto você está gastando exatamente com cada módulo, e se cada módulo puder ser atrelado a uma área, por exemplo, o módulo de faturamento é do financeiro, o módulo de expedição é da logística, e você vai poder distribuir esse custo e dizer, olha, logística, vocês representam 30% do meu custo com essa aplicação lá. Você consegue chegar nesse detalhe, tá? Então, a visão multi-cloud, esse relatório multi-cloud, ele é muito bom para você fazer um planejamento prévio de migração e depois que você já está na nuvem, ou já estou na nuvem, quero só controlar meu gasto, ele consegue te dar uma visão para onde você vai, ou onde você está indo e se suas decisões foram acertadas. Ele vai mostrar aqui também. E lembrando que qualquer relatório do Cloud Health, ele é 100% customizável, tá? Então, assim, a gente coloca a visão que a gente quer, o intervalo que a gente quiser, com filtros aplicáveis ou por perspectiva, você faz bastante relatório customizado e você pode, além do que, automatizar esses relatórios. Então, você consegue deixar ele público para quem tem acesso na ferramenta, você consegue colocar uma automação para alguém receber isso aqui diariamente, Sim. ele gravar numa conta do Google. É que como você mexeu agora, ele teria que salvar o relatório para conseguir colocar o e-mail para enviar, mas é possível. Você podia só descer rapidinho, por favor, Matheus, isso, ó, tá vendo? Aí tem também a tabelinha com os diferentes nuvens e os gastos mensais. Só para ajudar aqui a responder só uma das perguntas que eu vi aqui, eu vi que o César já conhece bem a plataforma, ele está fazendo umas perguntas, vale até a pena a gente bater um papo depois, César. Mas ele perguntou se para capturar as informações de memória de EC2 precisa habilitar a monitoração com CloudWatch, né? Você pode usar CloudWatch, mas também pode usar o Cloud Health Agent, tá? Então tem um agente que você instala que você pode capturar. Se você já tem New Relic, tem Datadog, alguma outros o Wavefront, coisas desse tipo, a gente consegue também conectar e também puxar os dados e ter tudo num só lugar. Então, em vez de você precisar conectar num Datadog, no New Relic e no Wavefront, que seja, a gente consegue também trazer todos esses dados para dentro da plataforma, então você tem uma visualização única, tá? Então, são as formas. Para Azure, a gente precisa do Azure Diagnostics, tá? Habilitado para conseguir puxar esses dados. Então, mas vamos conversar mais. Ou instalar o agente, né? Ou instalar o agente, né? O legal é o seguinte, quanto mais acesso você der à ferramenta, melhor a qualidade da informação. Eu só quero dar acesso no meu vCenter. Você só vai ter o que o vCenter enxerga. Eu vou dar acesso ao meu vCenter e a minha ferramenta de monitoração, que pode ser o Datadog, por exemplo. Aí você vai ter uma qualidade melhor. O Datadog pode te dar informações detalhadas dos seus containers, por exemplo. E isso reflete aqui dentro. O legal é que o Cloud Health tem a inteligência de somar os dados sem criar a VM separada. Então, assim, se ele está vendo uma VM na AWS e você também tem a informação no Datadog, ele vai fazer um cross-relation e vai criar um objeto só.
Então, assim, ele vai capturar os dados do Datadog para dar uma visão melhor sobre a utilização da máquina. Tá? E tem uma outra pergunta aqui do Hugo, que é quanto reduz a conta se vocês garantem. A parte do garantia eu vou deixar com vocês, mas é só comentar pelo lado do fornecedor, tá? Hoje a média, dentre os nossos clientes, a gente consegue reduzir 25%. Tudo vai depender muito do tamanho do seu ambiente, o quanto você já está organizado, o quanto você já implementou. É muito complicado a gente falar que todo mês você vai ter 30% de desconto. E simplesmente porque se você está usando a plataforma, você está usando as pessoas corretas e o framework correto para fazer isso, em algum momento isso vai decair e você vai entrar num momento de menos gasto, porque simplesmente você está gastando melhor, mas se você para de ter esse controle, provavelmente o seu gasto desnecessário vai ser maior. Então, assim, não adianta também, não é uma ferramenta só para assessment, você liga, arruma a casa e desliga, porque vai passar uns meses, você vai gerar um monte de custo desnecessário, e aí quando você ligar de novo, o custo já foi, né? Então, não é muito inteligente fazer esse tipo de coisa. A própria disciplina do FinOps, ela é um ciclo. Então, Sim. Ela só vai dar certo se você fizer as otimizações, e dentro das otimizações, você vai chegar a um ponto, nesse ponto aí de estagnação, que talvez a forma de redução seja a transformação da sua aplicação. Então, Sim. É aquilo que eu digo, você tem uma aplicação do formato clássico, aplicação servidor de banco de dados tradicional, relacional. Você tem que, talvez, mudar a forma que você desenvolve essa aplicação para aproveitar melhor os recursos de nuvem e ter mais um degrau de redução de custo. É isso aí. Só para a gente ficar no tempo aí, aqui pulando para o módulo de data center, como o Felipe tinha comentado, a própria ferramenta ela consegue fazer um assessment desde que ela já esteja conectada no seu ambiente, coletando a um tempo, ela consegue fazer uma análise do quanto custa para migrar ou para a AWS, ou para a Azure, ou para o Google aqui no caso, tá? E como a gente também comentou na hora que o Fê estava falando, ela pode fazer uma recomendação baseada em utilização ou em configuração, ou seja, alocação. Tá? Simplesmente lift and shift puro, sem nenhuma possibilidade de mudar nem o tamanho da vCPU. Então, de quanto tempo a análise, qual overhead você vai colocar de margem aqui, e você tem todas essas possibilidades. Na hora que você dá um run assessment, ele te dá um resultado parecido como esse. Só não vou apertar o run agora, porque ele demora um certo tempo para fazer toda a coleta. Então, a parte de assessment também é legal, e ele te dá a opção de você fazer com upfront ou sem upfront, tá? Então, ele dá todas as opções possíveis para você ter um relatório bem detalhado. E se os seus custos de data center estão bem mapeados dentro da ferramenta, você já consegue, inclusive, fazer um comparativo do seu custo atual com as clouds públicas, tá? Isso mesmo. E aí, por exemplo, você pode estar num momento de preparação de uma RFP ou de uma RFI para ir para a nuvem. Hoje eu tenho totalmente on-premises ou on-premises com um fornecedor de data center e quero ir para a nuvem. A determinação do meu board é para ir para a nuvem. Fazer essa análise inicial e ficar acompanhando de tempos em tempos vai te ajudar a desenhar a sua RFP ou RFI para o mercado aí e ter uma melhor contratação do seu serviço. Isso aí. E a parte de right sizing... desculpa, fala aí, Fê. Não, só comentar, pessoal, só por causa do tempo, também tem uma pergunta falando sobre se a gente faz teste da ferramenta. Isso, sim, a gente ficou de voltar consegue, a T-Systems pode, não é o teste da ferramenta, mas é o teste do serviço, tá? A gente pode fazer um POC do serviço de FinOps da T-Systems. Tá. É só entrar em contato com a gente. E o Eduardo aqui perguntou se a maior economia no início do processo, mas a constante manutenção é o segredo, correto? Isso aí. Isso aí. É um ciclo. Aqui é o right sizing de máquinas do data center, tá? Então, assim, aqui ele está coletando, a princípio, somente pelo vCenter. Então, talvez ele precise de uma informação um pouco mais detalhada, ou com um agentezinho lá dentro, ou com outro software de monitoramento, para ele fazer uma relação de utilização mais assertiva. Então, se você for ver, em alguns casos, ele não tem o memory score. Ou seja, provavelmente ele está pegando só pelo vCenter e está sem a visão da utilização de memória.
Mas se você pegar uma máquina que tem visão de tudo, como essa daqui, ele dá uma opção de downgrade. Lógico, e assim como a gente já falou diversas vezes, é aquela famosa análise fria. O dono da aplicação também tem que concordar e ver se a aplicação dele vai rodar com isso, se não vai infringir licenciamento, se é uma máquina de banco, e por aí vai. Mas a ferramenta é capaz. Exemplo bem prático. Tem uma área de TI bem limitada, tem uma pessoa aqui para tomar conta do meu ongoing e das análises aí, e eu quero ir para a nuvem. Talvez você rodar por 6 meses o serviço aqui de otimização de custo só no seu data center, você já consegue tomar ações de otimizar suas máquinas no local, e quando for para migrar para a nuvem, seja ela qual for, você já tem uma migração mais rápida, porque uma máquina menor é mais fácil de migrar, e com custo mais otimizado de partida. É isso. Acho que da parte de ferramenta era isso. Certo? Legal. Acho que tem mais uma pergunta, uma última pergunta aqui do César, que é quando o Cloud Health vai consolidar a apresentação de estudo de utilização de RI utilizando o fator normativo da AWS. Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta do fator normativo da AWS, mas eu acho que vale a pena a gente bater um papo depois com o César. Eu vi que ele já perguntou outras coisas também, eu acho que ele já conhece, já deve ter tido algum contato com a plataforma antes. Acho que, César, se você puder, então, entrar em contato aí com o Matheus, com o Teles, e a gente faz esse bate-papo, tá? Para entender a sua necessidade, como a gente consegue atender esse processo também de reserva de instância. Isso aí. Bom, falta 1 minuto para o meio-dia. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, gostaria que a gente respondesse aqui. Se não, o nosso... Queria só falar rapidamente. Posso puxar aqui a tela, Matheus? Você apresentei. Lógico, pode puxar, pode puxar. Tá. A T-System só faz FinOps, só faz otimização de custo? Não, né? A gente em cloud tem todos esses produtos aqui, tá? Os produtos que estão destacados são os mais solicitados por nossos... Vocês estão vendo minha tela antes de... Acho que não, né? Não. Ainda não. Agora sim. Estão vendo? Sim. Perfeito. Então, aqui, ó, a gente tem todos esses produtos aqui, né? Os que estão destacados são os mais solicitados, mas a gente faz tudo isso aqui, tá? Então, faz projetos em NUS, faz Cloud Assessment num detalhe, né? Diferente, esse assessment que a ferramenta faz é um assessment superficiais, a gente entra no detalhe usando as melhores metodologias de mercado de Cloud Assessment. A gente faz reselling puro, eu quero contratar, mas tenho medo de... eu quero fazer toda a gestão, mas eu queria contratar através de um broker. Se faz o broker para você, orienta a melhor forma de contratação, tem descontos especiais para contratar através da T-System, tá? É vantajoso fazer contratação por nós. Ajuda vocês na conectividade, a gente tem um NOC lá em Blumenau, altamente capaz, especialista em rede, podemos fazer um projeto com vocês conjunto de conectividade de rede e otimização da sua rede junto com a cloud, tá? Colocation, assim, todos esses serviços. Se quiserem bater um papo sobre alguma dessas caixinhas aqui, a gente também está à disposição, tá bom? Então, eu que agradeço, Mário. Obrigado. E aí, final aqui, né, já estouramos em 1 minuto o tempo, mas eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o tempo. Assim, a gente tem mais coisas para falar, mas a gente quis fazer um webinar de 1 hora para não ficar cansativo e não tomar o tempo de todo mundo, e mais uma conferência, né? A gente faz entre o dia todo em conferências, então a gente entendeu que estender não valia a pena. Se quiserem bater um papo sobre isso ou qualquer outro assunto, sem compromisso, eu estou aqui para isso, faz parte da minha atribuição, tá bom? Nossos colegas aqui também, se vocês quiserem entrar no detalhe em alguma coisa que a gente falou, estamos à disposição, pode mandar um e-mail aqui. Esse e-mail aqui não é um e-mail genérico, o marketing analisa, encaminha para a gente, tá? Sugestões, críticas, alguma coisa que vocês não tenham gostado, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado. Finais aí, pessoal.